Hora da nossa conversa de redação noite. Estão comigo no debate os jornalistas Berta Macarum, Mardélio Couto e William Travassos. A principal notícia desta sexta-feira é o anúncio de que o senador Flávio Bolsonaro, filho 01, é o escolhido para ser o candidato à presidência da República. Indicação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e repassada a interlocutores que têm contato com Bolsonaro na carceragem da Polícia Federal. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, confirmou a indicação e disse: se Bolsonaro falou, tá falado. Aqui em Minas, a indicação também repercute. O presidente estadual do partido, o deputado Domingos Sávio, disse estar muito entusiasmado com a escolha. Cristiano Caporeso, deputado estadual, pré-candidato ao Senado, disse que Flávio é o melhor nome. E o vereador de BH, Vili Santos, diz que Bolsonaro fez a escolha certa. Berta Macarum, qual termômetro você tira desse anúncio que, para quem imaginou que a sexta-feira ia ficar apenas com a Copa do Mundo como destaque, a política também trouxe notícia quente. Boa noite. A gente vai retomar o contato com Berta Macarum, que a gente consegue perceber pela imagem, mas o áudio ainda não está chegando pra gente. Berta, já. Pronto, agora vai chegar. Agora sim, agora te ouvimos com perfeição. Berta, uma cesta de notícia quente, né? Flávio Bolsonaro indicado. Pois é, boa noite, Loli. Grande prazer estar com você hoje na bancada, meus colegas William, Mardélio e amigos da Itatiaia. Realmente, sexta-feira quente, porque esse anúncio de Flávio Bolsonaro, ele era uma possibilidade na medida em que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem segurando essa indicação todo esse tempo, apesar da pressão que vem sofrendo pelo Centrão, que gostaria de ver a indicação e trabalhava para construir a chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas, sem o sobrenome Bolsonaro de vice nessa composição. E, naturalmente, o ex-presidente da República não quer passar o bastão para que uma nova liderança assuma o comando do seu campo político, que é um campo que tem uma coesão entre bolsonaristas raiz e a direita que orbita este campo pega carona na organicidade, porque é um campo muito coeso, muito orgânico. A direita pega carona e tentou fazer uma composição via Tarcísio de Freitas e trazendo o eleitorado bolsonarista. Mas Jair Bolsonaro não quis passar o bastão. A gente fez vários comentários nessa direção. Ele realmente quer manter o controle de seu campo político e quer manter isto na família. Vamos a São Paulo ouvir Mardélio Couto, porque, Mardélio, o governador de Minas, Romeu Zema, pré-candidato à presidência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também pré-candidato à presidência, os dois disseram que a indicação de Jair Bolsonaro pelo filho é legítima, que eles respeitam, mas que mantém a sua pré-candidatura. O Tarcísio de Freitas, governador aí de São Paulo, de onde você fala, não se manifestou ainda. Boa noite. Pois é, Loli, o Tarcísio de Freitas tem dado acenos para um lado e para o outro, né? Ele já deu acenos, já foi bem assertivo dizendo que não iria concorrer ao Palácio do Planalto, mas depois deu alguns acenos parecendo que tinha interesse. Boa noite para você, Loli, boa noite, Berta, boa noite, WT, ao ouvinte que nos acompanha. Sobre essa questão do bolsonarismo, Loli, eu gostaria de fazer algumas repartições aqui para a gente comentar. Sobre a questão de não passar o bastão, que foi muito bem pontuado pela Berta, eu andei conversando nas últimas semanas com alguns nomes do chamado núcleo duro do bolsonarismo, que são aqueles nomes ali que, independentemente da crise, do que aconteça, do Bolsonaro preso, do Bolsonaro tentando ali arrebentar a tornozeleira, todo o cenário contra o bolsonarismo são aqueles que ficam ao lado do Bolsonaro, políticos do chamado núcleo duro. Eu percebi conversando com eles, Loli, que eles não se sentiam representados por outros nomes da direita, a não ser o próprio Bolsonaro. E como agora não é possível, o Bolsonaro está preso, está inelegível, eles tinham uma confiança na família do Bolsonaro. E conversando com eles, há uma desconfiança também do próprio Bolsonaro e da família em relação a esses
vários nomes da direita. Há uma leitura na família Bolsonaro, eles deram entrevistas nesse sentido, que eles se sentiram traídos por muito político. Por que eles disseram isso? Porque, no entendimento da própria família, vários nomes só passaram a existir politicamente graças à família Bolsonaro, que lançou deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores, nomes esses que passaram a existir por conta do próprio Bolsonaro, por conta do apoio do Bolsonaro, e a leitura da família e de políticos do chamado núcleo duro é de que esses nomes que se promoveram, e muitos deles foram eleitos com a ajuda do Bolsonaro, que esses nomes não foram fiéis nos momentos de crise. Alguns deram alguns acenos no momento de prisão, fizeram algumas críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas o núcleo duro bolsonarista acredita que eles tinham que ser mais enfáticos, mais incisivos e ser honestos à classe bolsonarista até o final. Há um entendimento na família que isso não aconteceu. Se você observar várias entrevistas que o Eduardo deu, que o Flávio deu, que o Carlos, que o Renan, você percebe um ar de ressentimento por parte da família em relação a alguns nomes. Você percebe, por exemplo, nessa crise que está tendo agora em Santa Catarina, sobre qual nome ser lançado ao Senado, você percebe o Eduardo falando em vários momentos que tinha que ser fiel ao bolsonarismo, apoiar a candidatura do Carlos, porque vários nomes que estão lá por conta do Bolsonaro. Então você percebe aí nesse gesto do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao indicar o próprio filho, é de que ele não confia em nenhum nome da direita, ao ponto de passar toda a credibilidade que ele tem junto à direita para esse nome. E aí, um dado bem interessante, Loli, há levantamentos dizendo que esse núcleo do bolsonarismo, eleitores que votam no Bolsonaro, de qualquer forma, correspondem a cerca de 12%. E que a direita não bolsonarista seria maior, seria algo em torno de 20%. Então, o Bolsonaro está batendo o pé que vai ter um candidato, que vai ser o filho, Flávio, e a direita, Zema tem dito que vai manter a candidatura, Caiado tem dito que vai manter a candidatura. Aí nós veremos o que é mais fiel. Quem é mais fiel? Que porcentagem é mais fiel? Esse 20% que se diz de direita ou esse 12% que se diz bolsonarista? Essa é a análise que eu faço nesse momento, Loli. William Travassos, o dólar disparou, a bolsa despencou. Assuntos para o comentário de daqui a pouco de Rita Mundim no Jornal da Itatiaia à noite. De você eu quero saber o seguinte: é para valer a indicação de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência? Muito boa noite, Loli. Boa noite à bancada, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Não sei. Eu vou muito na onda no que disse o Zema, né? Zema, na publicação dele, ele fala o seguinte: quando anunciei minha pré-candidatura a presidente, Bolsonaro foi claro, múltiplas candidaturas no primeiro turno ajudam a somar forças no segundo turno. Então, eu acho que tem esse ponto, né? Você tem aí o Caiado mantendo, o Zema mantendo, agora o nome do Flávio, cria uma frente anti-PT, e eu acho que isso pode ajudar numa campanha de divulgação e de ataque, né, contra ao governo, enfim, para criar uma grande mobilização entre os conservadores, mas pode ser sim um grande balão de ensaio, como alguns especialistas acreditam. Vamos lançar esse balão de ensaio e ver como é que o nome do Flávio funciona e vamos aguardar. Você lança o nome agora, e eu acho que está muito cedo para isso, lança o nome, vê como ele vai se comportar durante as pesquisas, e aquele que lá na frente estiver melhor vai para a disputa, vai para o sacrifício. Tarcísio, assim, perder o estado de São Paulo é um preço muito alto, é um risco muito alto usar o nome do Tarcísio. E a preocupação, acredito eu, né, da família Bolsonaro é a aproximação do Centrão, que vai jogando para qualquer lado, seja para a esquerda ou para a direita. O Centrão quer ficar no poder. E a preocupação era o quê? Tarcísio numa aproximação com o Centrão e lá na frente esquecendo família Bolsonaro. Então pode ser apenas um balão de ensaio, é uma possibilidade, mas vejo como uma espécie de frente ampla contra a esquerda. As eleições em 2026 são no dia 5 de outubro, né? Esse anúncio, então, sendo feito 11 meses antes das eleições, que acontecem em 2 turnos, possivelmente, como costuma ser as eleições presidenciais, no inicinho e no final de outubro do ano que vem.
Pois não, Loli, eu gostaria de acrescentar uma coisinha no meu comentário. A gente percebeu ao longo desta semana um movimento para a retomada da discussão da pauta da anistia e da pauta da dosimetria, que é a pauta que, de fato, o Centrão teria condições e tem dito que votaria, porque já descartou a perspectiva de votar a anistia ampla, que beneficiaria Bolsonaro. Portanto, e a gente tem hoje no Congresso um movimento de Hugo Mota que isola PT e PL e tenta trabalhar com o núcleo do Centrão, reunindo PSD e outros partidos que não estão nem do PT nem no PL. Portanto, a iniciativa ela vinha dentro de uma linha de construir e fortalecer uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas. Portanto, o Centrão, o tempo todo, no momento em que ele vota o regime de urgência para o PL da anistia, ali em 17 de setembro, ele o fez não com a intenção de realmente pôr em pauta e votar a anistia, mas como uma perspectiva de colocar pressão sobre o governo Lula. E naquele momento, de fato, hoje o projeto de anistia ele está em regime de urgência, mas toda a negociação ela foi colocada para uma perspectiva de um projeto de redução de penas que não conferisse essa anistia ampla a Jair Bolsonaro, porque realmente não interessa ao Centrão que Bolsonaro esteja elegível. Ele está inelegível, foi condenado por tentativa de golpe de Estado e o Centrão quer construir uma alternativa ao Palácio do Planalto sem o sobrenome Bolsonaro, porque acredita que esta é uma fonte de instabilidade institucional e também instabilidade política e de fato, os setores econômicos que respaldam o Centrão e respaldam vamos dizer, boa parte dos políticos do Congresso Nacional querem trabalhar uma perspectiva de estabilidade institucional que a gente não sabe se a gente viu que o governo Bolsonaro não foi capaz de trazer essa paz, essa estabilidade institucional. Então, portanto, este é um ponto. E um outro ponto é que, como a gente já viu em simulações de pesquisas, a candidatura do Flávio Bolsonaro ou de qualquer outro membro da família Bolsonaro, ela coloca, sim, um risco muito grande para os candidatos da direita que orbita o bolsonarismo e que queriam esse apoio de Bolsonaro, para que essas candidaturas cheguem ao segundo turno. Mardélio colocou bem, as pesquisas indicam 13% do eleitorado do bolsonarismo raiz, mas a gente tem também um antipetismo que permeia essa direita, não é? Que tem se aliado às candidaturas que são contrárias ao PT. E aí nós vamos ter Zema, Caiado e Ratinho, são 3 candidaturas, e Flávio Bolsonaro, que vão estar disputando entre si, com Flávio Bolsonaro saindo com uma arrancada bem maior e colocando risco, sim, a uma eventual candidatura de Ratinho, que os setores produtivos chegaram a apostar. Agora, o que a Berta colocou, vamos lá, então de repente pode ser um recado simples da família Bolsonaro. Centrão, o negócio é o seguinte, nós vamos para um voo solo, a gente não vai com ninguém, então vocês querem um acordo? Tem que sentar aqui com a gente, tem que sentar com o Flávio para poder alinhar isso, caso contrário nós vamos para o tudo ou nada. Pode ser uma movimentação apenas de xadrez, um grande balão de ensaio com pressão em cima do Centrão, que fica nesse pêndulo, vai para um lado e vai para o outro. Essa indicação... O WT, só vou permitir o âncora conseguir com os temas aí, mas só para um rápido acréscimo. O Centrão pode até ser convencido pelo bolsonarismo a apoiá-lo, mas o candidato do Centrão é o Tarcísio. Só se o Tarcísio não sair mesmo como candidato, acredito que ele não vai se indispor com a família Bolsonaro e
não ter essa variável de Tarcísio como possibilidade. O nome do Centrão é o Tarcísio. Está à direita, mas não é bolsonarista. Então temos que aguardar aí para ver. Eles podem até engolir o Bolsonaro, mas não é o preferido deles, não. Você está morando em São Paulo. Você está vendo aí, o risco para o Tarcísio perder o estado de São Paulo é muito grande, amigo. O preço de concorrer à presidência e abrir mão do estado de São Paulo, o maior estado da federação... É um risco alto. Isso você está ouvindo aí ou não está ouvindo? Não, tô ouvindo. E o Tarcísio ficar aqui, né, do jeito que tá indo, ele tá confiando na pré-candidatura e tem que fazer um trabalho aqui de campo, que não é fácil se reeleger à frente de São Paulo, que tem uma série de dificuldades, a gente tem que o PCC instalado, tem uma série de variáveis, mas o Tarcísio, acredito eu que não, pelo que eu ouvi até aqui, não vai se indispor com o Bolsonaro. Se ele fosse escolhido por Bolsonaro, talvez ele colocaria candidatura, mas bater de frente ele não vai, mesmo tendo o apoio total do Centrão. Essa indicação de hoje pode ser até comemorada pelo governador Tarcísio, que não vai precisar escolher e vai talvez seguir o seu caminho mais natural, que é o da reeleição. Mais desdobramentos da indicação de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência na nossa programação e no nosso site também.